Marciano Perondi, que é do PL, vai conversar um pouco com os ouvintes da Rádio Acústica FM, inclusive com os nossos ouvintes lá na região sul do estado que nos acompanham nesta manhã. Primeiramente, Marciano, muito bom dia para você. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar com os ouvintes da Rádio Acústica FM. Bom, a gente vai pedir só para que você abra o áudio aí do seu dispositivo para que a gente consiga captar a sua fala. Agora sim, a gente pode conversar. Marciano Perondi, muito bom dia. Muito bom dia. Pessoal, só um instantinho. Aí, ó, pode falar. Bom, a gente agradece a sua disponibilidade hoje para poder conversar com os ouvintes aqui da Rádio Acústica FM. Estou à disposição. Bom, a gente vai ter agora, a partir deste momento, um espaço de 20 minutos. Esse espaço de 20 minutos, o candidato Marciano Perondi poderá se dirigir aos eleitores de Pelotas que nos acompanham nesta manhã. A gente vai poder conhecer um pouco mais sobre o candidato que chegou ao segundo turno das eleições, começando então a partir de agora a contar o prazo de 20 minutos para esse nosso bate-papo. Primeiramente, Marciano, gostaria que você falasse um pouco sobre você para que os eleitores conhecessem um pouco mais quem é Marciano Perondi. Bom, eu nasci em Santa Catarina, numa cidade bem pequenininha, e eu morava ainda no interior, cidade de 3 mil habitantes, então, como conhecia a civilização, eu diria que fui para a cidade com uns 10 anos de idade. Aí eu acabei vindo para o Rio Grande do Sul, interior de Gramado, onde eu passei 5 anos da minha infância trabalhando num orfanato, no Instituto Santíssima Trindade, e foi uma época muito boa da minha vida. Depois, com 16 anos, eu acabei indo morar em Igrejinha. 15 anos, na verdade, de Três Coroas, depois de Igrejinha, com meus pais. E com 19 anos, eu fui morar em Caxias do Sul, onde eu me formei em Direito e fiz toda a minha vida por lá. Conheci minha esposa, sou casado, tenho 2 filhos, Benjamin e Olivia. E depois de um tempo, por questões de trabalho, eu acabei conhecendo Pelotas, vim a Pelotas para morar, e é uma cidade que tem muitas possibilidades, é uma cidade que ela é muito mal aproveitada, eu diria. É uma cidade linda, que tem muito potencial, mas esse potencial tem que ser explorado. Então, tem uma hora que eu decidi concorrer a prefeito, porque dá para fazer muita coisa por essa cidade. É uma cidade que, infelizmente, ela tem um cinturão de pobreza muito grande, e é uma cidade que ela não é amistosa para quem quer investir aqui, é uma cidade muito burocrática, e nós precisamos mudar isso. Precisamos trazer desenvolvimento para essa cidade que é tão bonita, cara. Se for ver, é uma das cidades, eu diria, mais bonitas do estado. Tem águas todo ao redor dela, tem o Canal São Gonçalo, que é muito bonito, tem o Rio Pelotas, tem aqui a Praia do Laranjal, mas infelizmente é poluída por causa do esgoto da cidade, que não tem tratamento. O interior da cidade é muito bonito e tem muito potencial de desenvolvimento. Então eu enxerguei desde a época que eu vim para cá. Quando eu vim a Pelotas, eu percebi quanto potencial tem essa cidade, e eu achei que fosse mais fácil realmente desenvolver aqui, mas eu percebi toda a dificuldade que tem, e por isso eu decidi concorrer a prefeito. Bom, eu gostaria que você elencasse para os nossos ouvintes quais são as 3 principais áreas que você acredita que Pelotas precisa de mudanças. Quais são as principais 3 áreas, né, que você acredita que precisa dessa mudança, e o que o seu plano de governo propõe para cada uma dessas áreas? Nós precisamos desburocratizar essa cidade antes de tudo. Então precisa desburocratizar ela para poder atrair investimento para cá. E com isso, nós podemos desenvolver fortemente a indústria do agro, muito fortemente a indústria do agro, tem um potencial gigante aqui na cidade. E um polo metal mecânico nós temos que trazer para cá, porque isso atrai muito emprego para Pelotas. E tem que virar essa cidade para as águas. Tem muita coisa que dá para fazer por essa cidade, mas o principal tem que trazer desenvolvimento econômico. Isso eu vejo como a principal atitude que a gente tem que fazer já no início de governo, desburocratizar e trazer desenvolvimento.
Bom, nessa questão de trazer desenvolvimento para Pelotas, isso passa também por atração de novos investimentos, né? Que isso vai fomentar a economia do município, pode gerar empregos. Como é que você pretende atrair novos investimentos no município de Pelotas? Tornando os processos aqui mais fáceis. Tem muitas empresas que querem se instalar aqui e não conseguem. Tem muitas empresas que estão aqui e estão indo embora para outros lugares porque não conseguem incentivos aqui dentro da cidade. Então nós temos que ajudar as empresas que estão aqui e nós temos que também ser mais receptivos para as empresas que vêm de fora, porque muitas empresas tentam se instalar, não conseguem e vão para cidades ao redor de Pelotas. E nós temos que tornar Pelotas mais atrativa para esses investimentos. Nós estamos conversando com uma esmagadora de soja para trazer para cá, são mais de 1,5 bilhão de investimento. Isso em uma empresa, tá? Que a gente tem que trazer. Dá para trabalhar também com uma usina de álcool proveniente de arroz ou sorgo, que a gente consegue trabalhar. Agora esse porto de Pelotas tem um projeto que esse ano, acredito que ano que vem agora já saia do papel, que é referente à ligação da Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, e o desenvolvimento de um porto que está bem adiantado o processo aqui, que ele fica no lado de Rio Grande, mas desenvolve muito Pelotas também, porque é um em frente ao outro porto de Pelotas, e como uma base, o porto aqui do lado de Rio Grande, para atrair investimentos para cá. Nós temos que trazer a questão do gás encanado para Pelotas, porque Pelotas é uma das únicas grandes cidades do Rio Grande do Sul que não possui energia barata, então isso é muito difícil desenvolver a indústria aqui. E tem muitas empresas que foram embora por isso, por falta de energia barata. Então isso a gente não pode, a gente tem que resolver esse problema de Pelotas e tem que abrir Pelotas para a indústria. Bom, sempre a preocupação da sociedade, né, no aspecto geral, é com a saúde. Como é que está a saúde hoje em Pelotas? O que você pretende implantar no sistema de saúde pelotense? Saúde de Pelotas hoje é um caos. É um caos. Eu fui para diversos bairros conversar com a população e, para te ter uma ideia, em um dos bairros que eu entrei, que foi no final do Navegantes, cara, assim, ó, em 8 casas que eu entrei, 6 casas tinham pessoas precisando de exames e cirurgias, em algum deles há mais de 5 anos. Então, tem que ter respeito com a população, tem que atender essas pessoas que estão precisando de exames e cirurgias, porque hoje tu não consegue atendimento na unidade básica, chega a levar um mês para tu conseguir uma consulta. Então, tu vai, quando tu consegue marcar, tu marca para a semana que vem, não é por dia, alguns lugares é por dia, mas é muito raro, são por uma semana, 2 semanas, um mês, para tu ter uma consulta. E quem dirá para tu marcar um exame, para fazer alguma coisa se tu precisa. Então, a população praticamente tem que agendar para ficar doente. E o que acontece? Quando tu não tem atendimento básico de saúde no postinho, tu acaba indo para a UPA. E tu vai para a UPA, ela está super lotada porque o postinho não atende e acaba sobrecarregando a UPA. E aí tu não consegue atendimento. Aí tu para onde? Para no PS, que é super lotado também. Mas aí tu vai para o PS, eles te atendem ali de forma emergencial e aí não tem vaga nos hospitais, porque os hospitais, eles recebem o recurso do SUS, que é defasado, e eles não conseguem abrir mais leitos, porque quanto mais eles atendem, mais prejuízo o hospital tem. Então ele consegue atender até um ponto que ele não tem tanto prejuízo, porque o SUS paga hoje em torno de 70% do que um hospital gasta para atender um paciente para fazer cirurgias, tá? Então, é muito pouco. O que a gente tem que fazer é melhorar a saúde básica no posto, colocar mais médicos para que a gente consiga ter um atendimento melhor a essa população, tá? Talvez até tem que fazer mais uma UPA ou 2 para poder desafogar esse sistema único que está muito lotado. Tu vai para a UPA hoje, não consegue atender todo mundo. Então, mas tem que começar pelo postinho, tem que começar atendimento das pessoas no postinho. Tem muita gente hoje que não consegue fazer exames simples para detectar diabetes, por exemplo, sabe? E aí tu vai para os bairros, tem pessoas que estão cegas porque acaba dando derrame no olho e por tu ficar cego por falta de atendimento da prefeitura, que é uma coisa básica. Então falta esse respeito com a população. Nós temos que olhar para a saúde, tem que resolver esse problema da saúde em Pelotas e tem que resolver ele urgentemente, gente.
Bom, a gente não pode deixar de falar também sobre a população idosa. Há estudos que mostram que a população idosa vem aumentando no estado do Rio Grande do Sul. Obviamente que Pelotas não é diferente. Quais são as ações que você pretende implantar para dar uma melhor qualidade de vida para a população idosa de Pelotas? Olha, nós temos que começar, e como eu falei agora, começar pela saúde, porque é muito importante, tem muitos, a maioria das pessoas que estão precisando de atendimento à saúde são os idosos. Essa é uma população que mais sofre, então nós temos que tratar bem da saúde e resolver, porque eu acho que prioridade total, embora tenha um município que tem muitos problemas com infraestrutura urbana, com buracos nas vias, que se for ver, a principal coisa que se pede hoje em Pelotas é atenção às ruas e buracos, só que, cara, ninguém merece estar doente. Então, a questão dos idosos, a gente tem que cuidar muito isso para que eles tenham um atendimento, tá? Um atendimento de saúde adequado. E o que precisar para os idosos, a gente tem que ajudar essa categoria. Tá? Tem até uma associação dos idosos aqui em Pelotas, que eu estou conversando com eles, eles estão pleiteando uma sede, até para um atendimento ao idoso, e isso aí eu estou negociando com eles a partir do ano que vem, se tiver algum prédio público que a gente possa auxiliar eles nesse sentido, a gente vai fazer, tá? E tem que olhar para o idoso, e cuidar do idoso, principalmente, é cuidar da saúde dele. Bom, como é que foi, né, o início da sua campanha eleitoral, a formação de aliança com outros partidos? Como é que foi a aceitação da sua ideia, né, das propostas que você demonstrou para esses partidos políticos? Qual ensinamento você obteve no primeiro turno das eleições e que agora você está trabalhando nesse segundo turno? Quando eu entrei para concorrer, eu entrei para ganhar a eleição. Bom, ninguém entra para perder, né? Mas eu entrei com um pensamento fixo de que tinha possibilidade de ganhar essas eleições e de mudar essa cidade. Eu acabei entrando no PL, e quando eu cheguei no PL para me filiar, eu disse para o presidente, olha, eu quero me filiar ao partido para ser prefeito dessa cidade. E ele, não, mas tu não quer entrar para vereador e tudo isso? Não tem nem interesse, eu só vou entrar se é para ser prefeito. Tem muita coisa nessa cidade que é para mudar, que eu quero ser prefeito de Pelotas. E aí ele foi investigar, foi ver quem eu era, minha história, e pela história de vida e tudo. E no dia seguinte, nós marcamos um almoço e ele me convidou para ser prefeito, para ser candidato a prefeito. Então, aí eu entrei para a vida política em março, nunca fui político. E tentamos coligações com alguns partidos, mas muito difícil, ninguém acreditava muito, uma pessoa nova na política, né? Ninguém levou muita fé que ia dar certo. E começou a campanha, e a campanha foi crescendo cada vez mais, e hoje a gente está aí no segundo turno. Nós trabalhamos com muito pouca gente, eram 10 pessoas aqui internas para a produção de vídeos, e 12 pessoas trabalhando na rua, 12. Tinha partidos aqui com mais de 1.000 pessoas trabalhando na rua. Nós trabalhamos com 12 pessoas na rua, com 10 pessoas da produtora, então 22 pessoas, até coincidiu com o número, 22 pessoas trabalhando para ganhar uma eleição. Então, foi algo que foi inédito. Nós conseguimos chegar no segundo turno sem usar uma colinha, não tinha uma colinha, nada na rua. E agora que nós chegamos no segundo turno, os partidos viram que a população quer mudança, a população quer uma renovação, que não aguenta mais essa velha política, não aguenta mais sempre os mesmos no poder. E tem um clamor muito forte. Eu não consigo andar na rua, para ter uma ideia, assim, sem para 60%, 70% das pessoas me param, eu vou pro calçadão, a gente não consegue atravessar, porque as pessoas querem um carinho, querem tirar uma foto, querem dar um abraço. Então isso foi muito legal, gostei muito. Nós acabamos conversando com os vereadores também, que eles não querem que o Marrone entre, porque é alguém que já passou por Pelotas, é uma pessoa que ele já foi prefeito de Pelotas, não foi aprovado. É um dos únicos prefeitos que não foi reeleito em Pelotas. E a população disse não mais 5 vezes para ele. E o tempo vai passando, ele continua candidato. Então a população já disse não várias vezes e vai dizer não de novo. E consegui com esses vereadores, uma maioria de 14 vereadores na Câmara, que gostaram do projeto e não querem também que o Marrone assuma o poder. E vieram conversar comigo e querem ajudar
ajudar a gente a fazer um bom governo e melhorar essa cidade. Então, estou muito feliz com isso, estou muito feliz com a receptividade que teve esses vereadores e com esse bloco que a gente montou de 14 vereadores na Câmara, já para nos ajudar a aprovar os projetos no ano que vem que forem necessários para botar Pelotas no rumo do crescimento. Bom, Pelotas, maior município da região sul do estado, é um município que tem uma responsabilidade muito grande aí na Zona Sul. E também está entre os municípios prejudicados pelo alto valor cobrado nas praças de pedágio. Como é que você vê essa questão? Qual o seu posicionamento? E de que forma você pretende atuar também nessa questão? Agora não vai mais ser renovado, né? O contrato de pedágio ele termina no início do ano 2026, bem no início ali. E ele não vai mais ser renovado, isso já é um fato. Vai ser aberta uma nova licitação para que abra concorrência para quem vai ficar com esse pedágio. E fazendo isso, o pedágio vai vir entre 5 e 7 reais, né? Então vai ser um pedágio bem mais acessível. Hoje tu pega um caminhão e trem, por exemplo, para tu ir de Rio Grande a Camaquã e voltar, tu paga em torno de 1.300, 1.400 reais de pedágio. Isso é mais do que o valor do combustível. Isso ajuda, torna inviável algumas produções nessa região. Então, tem empresas que acabam indo para outros lugares, tendo em vista o pedágio, que é muito caro. E isso tem que mudar e não medirei esforços para mudar isso. Nós temos 5 deputados federais que estão ajudando e estão apoiando também para que não haja a renovação desse contrato e para que ocorra essa licitação e que seja um valor justo, um valor que seja condizente com a região, porque nós somos uma das regiões mais pobres do estado e mesmo assim com o pedágio mais caro do Brasil, sabe? Então nós precisamos mudar isso. Bom, a gente precisa falar um pouco também sobre segurança pública, né? Uma área que preocupa muito a população gaúcha. A gente sabe que com o incremento de algumas ações na região metropolitana, principalmente algumas facções criminosas estão cada vez mais migrando para o interior do estado e Pelotas também sente os reflexos disso. Como prefeito, o que você poderia fazer para trazer uma cidade mais segura para a população? Tem um programa que foi feito aqui e que está funcionando. Tá, que é a junção das polícias, uma atuação em conjunto entre a Brigada Militar, entre a Polícia Civil, entre a Guarda Municipal, e isso é muito importante e ajudou a reduzir a criminalidade aqui no município. O que se chama o Pacto pela Paz. Então, isso a gente vai manter e vai implementar. O que nós precisamos muito em Pelotas é unir a fiscalização de trânsito com a Guarda Municipal. Isso vai dar uma atuação melhor, onde se cria a polícia municipal com poder de trânsito e também com poder de polícia. Só que além disso, nós temos que mudar e aumentar, porque hoje são de 6 a 8 guardas municipais por turno que atuam em Pelotas. Isso não dá nem para cuidar do calçadão de Pelotas. Nós precisamos de muito mais guardas municipais. Já chegou a ter em Pelotas em torno de 350. Então, nós precisamos aumentar muito o número dos guardas municipais e também melhorar os salários dessa categoria que ganha muito pouco. Tá? Então, já tenho esse compromisso firmado com eles. Nós vamos fazer um plano de carreira, não só para os guardas municipais, mas também para os demais funcionários públicos que hoje ficam à mercê disso, sem plano de carreira. Então, nós temos que fazer isso. E aumentando a guarda municipal, para a gente colocar, às vezes, duplicar, triplicar o número de guardas municipais que tem em Pelotas, isso vai ajudar e muito na segurança. Colocar na Praça Central ali uma casinha de volta para os guardas, uma guarita, onde eles possam ficar ali e também levar os guardas para os bairros, tá? Bom, a infraestrutura urbana também é uma grande preocupação de todas as prefeituras. Sendo eleito, como você pretende atuar na manutenção das vias públicas e até mesmo também no saneamento básico aí de Pelotas? Bom, caiu. Então, a nossa entrevista, né? Agora sim, a gente teve retorno agora a gente consegue. Vou só reformular aqui a pergunta, então, para o candidato, que a gente teve uma queda aqui no sinal de internet. Eu falava sobre a infraestrutura urbana dos municípios, que é uma grande preocupação, né? E você, sendo eleito, como pretende atuar na manutenção das vias públicas e também no saneamento básico de Pelotas? Saneamento básico é uma catástrofe em Pelotas, uma catástrofe. Teve um estudo que Pelotas está das 100 maiores cidades do Brasil em número 81 e foi dado um dado que não é verdadeiro, tá? Porque foi passado que em torno de 20% do esgoto de Pelotas é tratado.
E esse dado não condiz com a realidade. É 0% do esgoto de Pelotas tratado. 0%. Então, não tem nenhuma estação de tratamento de esgoto em Pelotas funcionando. Então, com certeza, ela está em último lugar. Tá? E nós precisamos fazer uma PPP do esgoto para que seja passado isso para a iniciativa privada, talvez em parceria com o SANEP, em parceria com o município, mas que esse problema seja resolvido em torno de 4 anos. O investimento é próximo a R$1 bilhão. Não tem como a prefeitura fazer isso. Tá? Então, isso tem que passar para a iniciativa privada e com uma PPP do esgoto a gente consegue resolver isso. E ao invés da população pagar essa taxa de esgoto para o município e não ter o esgoto e não ter nenhuma prestação, a gente passa essa taxa de esgoto para a iniciativa privada e vai ter esgoto. Em torno de 4 anos tem um tratamento de esgoto em toda a cidade. Então é indispensável fazer um tratamento de esgoto em Pelotas, fazer todo o saneamento básico de Pelotas. Referente às ruas, nos primeiros meses de governo agora, já no início, nós vamos fazer uma operação tapa-buraco para resolver o problema dessa buraqueira toda que tem em Pelotas, que hoje tem mais buraco do que pessoas praticamente, né? Então tem que resolver isso, porque acaba travando a cidade. Ou quem trabalha com Uber, quem trabalha na rua, quem precisa do carro para se locomover, estraga carro, é muito complicado. Tem alguns bairros aí que é intransitável, e quando chove nem ônibus passa às vezes. Então, tanto é que a primeira, se for perguntar para a população pelotense, o que se tem que fazer de prioridade em Pelotas, em primeiro lugar está lá tapar buraco, tá? Então a gente tem que resolver isso e depois fazer um programa de pavimentação, iniciando pelas ruas dos ônibus, pelas principais. Tem esse material que vem de Candiota, que é uma mistura aí de cinza com cal, se eu não me engano, que a gente consegue fazer uma mistura que dá uma espécie de asfalto e que ele tem uma alta durabilidade. Tem muita gente falando nisso e nós vamos atrás para ver se é viável o custo-benefício. Se for, nós vamos trazer o máximo de produto para cá para fazer o maior número de ruas, para pavimentar o maior número de ruas possível. Tá? Se for como estão falando, provavelmente a gente vai conseguir fazer asfalto em muitos bairros aí da cidade. Bom, concluímos então esse período de 20 minutos que nós estabelecemos para poder conversar sobre as propostas, para que os nossos ouvintes, os eleitores de Pelotas, pudessem entender melhor quem é o candidato Marciano e o que ele pretende para o município de Pelotas. Queria agradecer a sua disponibilidade mais uma vez de conversar com os ouvintes da Rádio Acústica FM, desejar sucesso, boa sorte nessa campanha eleitoral. Muito obrigado. Muito bem, estivemos conversando então com o candidato a prefeito nesse segundo turno das eleições municipais de Pelotas, o Marciano Perondi, ele que é do PL, utiliza o número 22 nas urnas eletrônicas da coligação Pelotas Voltando a Crescer.